Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no segundo momento da nossa aula. Iremos falar sobre as rotinas para aferição de sinais vitais. Temos sim uma rotina, tá? Quais os momentos, né, que deveremos aferir esses sinais vitais desse paciente? Na admissão do paciente, você terá que saber quanto foi, né, quanto está os parâmetros deste paciente durante a internação. Admissão, gente, outro nome que vocês podem anotar. Admitir o paciente. Acolher o paciente na unidade, né? Admissão. Você está recebendo, você está admitindo o paciente na unidade. Neste momento, aferir os sinais vitais, tá? Na consulta ambulatorial, também, antes desse paciente, né, entrar para o consultório do médico, terá que ser aferido esses sinais vitais. Sistemática conforme rotina do serviço ou necessidade do paciente, que eu já falei várias vezes aqui, né? Conforme a rotina, que são 4 vezes em 24 horas, ou necessidade do paciente, se for um paciente pós-operatório, se for uma gestante, se for uma criança, e o médico orientou, prescreveu para mais vezes, você irá sim realizar. Antes, durante e após o procedimento cirúrgico ou invasivo, também a pressão pode ter alteração, a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, você tem que estar lá aferindo esses dados vitais. Inclusive, gente, no centro cirúrgico, o aparelho já fica fixado no braço. Eu acredito que quem aqui já fez um parto, né, cesáreo, né, das mulheres que estão assistindo o vídeo, ou dos homens já realizou uma cirurgia, lembra que na hora do ato cirúrgico, o aparelho de pressão está, né, o manguito está no braço, no membro do paciente, tá? Aferindo o tempo todo essa pressão arterial, tá? Antes e após os medicamentos que podem afetar as condições cardiovasculares, respiratórias e de temperatura, sempre que o paciente manifestar sinais de alteração ou queixa, tá? Enfermeiro, técnico de enfermagem, estou com cefaleia, estou com a dor de cabeça. Você irá checar como está essa pressão desse paciente, essa temperatura. Então, assim, é rotina, né? É rotina da enfermagem a aferição de pressão arterial. Por isso, a importância de passar por vocês esses conceitos. Iremos iniciar na temperatura, tá? Todo mundo conhece o termômetro, né? Hoje está mais, né, indicado, não é que digamos usado, o termômetro digital, né, que é de infravermelho, que é aquele que afere no pulso ou no corpo do paciente, na testa, em qualquer local que possa captar a temperatura desse paciente. É a medida do calor do corpo, tá? A temperatura que nós falamos calor, sendo o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido, tá? Valor normal do adulto, 36 a 37, tá? Consideramos febre de 37,7 para frente, tá? Então, 36 a 37 é o normal, tá? Se cair para 35, 34, também esse paciente está com a hipotermia, a temperatura dele está baixa, relacionada a algumas complicações com esse paciente, tá? Então, gente, como funciona essa produção e perda de calor, tá? Vamos entender um pouquinho este processo, porque tudo nosso, a saúde é científico. Teremos que entender os motivos, até como chegam estes sinais vitais desse paciente, tá? O calor é produzido como produto do metabolismo, né? Nós, numa perda de energia, né? O metabolismo basal consiste no consumo de energia pelo corpo em repouso, tá? Então, está consumindo de alguma forma, ou em relação a uma infecção, em relação a um emocional. Tudo isso pode desencadear um descontrole na temperatura do paciente. A taxa de metabolismo basal baseia-se no consumo de O2, execução de esforços físicos e fatores hormonais. O hipotálamo, né, que é lá no cérebro, é o nosso termostato, percebendo as alterações da temperatura e mantendo o equilíbrio entre produção e perda de calor. Tá? Então, é só para vocês entenderem como funciona o processo da temperatura, né, no corpo do ser humano. E nós iremos, né, coletar esse sinal vital que é a temperatura.
Mecanismo de perda de calor. Pode perder a evaporação, perda de calor pela perda de água, né? O paciente desidratado, tá? Condução por contato direto em superfícies frias, né? Se você entrar um indivíduo que trabalha em câmara fria, com certeza ele vai perder calor. Ou então alguém que vai lá para o Rio Grande do Sul, né? No tempo de frio que cai geada, com certeza essa temperatura vai cair. Radiação, por meio de radiação para superfícies frias distantes. Convecção, por meio de corrente de ar frio ou encanado, tá? Então, tudo isso pode mudar a temperatura corporal. Funções da pele na regulação da temperatura. Isolamento térmico, né? Isolamos, né? É o nosso corpo, tem um isolamento térmico. Termostato pela constrição e dilatação dos vasos da pele. Sensor receptor de frio e calor da pele fornece informações ao hipotálamo, que desencadeia tremor, transpiração ou vasoconstrição, tá? Tudo isso acontece com a nossa temperatura corporal, tá? E sim chegaremos aos nossos dados vitais, né, da temperatura. Fatores que interferem na temperatura. Idade. RN e crianças são mais estáveis, tá? Às vezes qualquer coisinha o RN tem uma febre, não é isso? Só para vocês entenderem. O idoso também, tá? Exercício aumenta o metabolismo. Quem já praticou exercício físico e fica com a pele quente, você pensa que está com febre. Aí você chega, toma um banho, normaliza essa temperatura. Hormônios, as mulheres, variação que são maiores variações que homens. Menstruação, ovulação e climatério promovem variações. Às vezes tem mulher no climatério, né? No climatério ou na ovulação que a temperatura vai lá em cima, né? A mão fica quente, né? Tudo isso são variações hormonais, tá? Também interfere na temperatura. O estresse, às vezes você fica estressado, o paciente fica estressado, pega na face desse paciente, tá pegando fogo. Coloca o termômetro, tá apresentando uma febre por estresse, tá? Aumenta o metabolismo. O ambiente, como eu disse para vocês, né? Você não vai colocar o ar-condicionado do seu quarto no quente e ficar lá debaixo do cobertor. Com certeza você vai colocar o termômetro, a temperatura tá elevada, tá? Ingesta de líquidos também interfere, tá? Locais para ferição da temperatura. Anotem também, porque é de suma importância, né? Temperatura axilar. 36 a 36,8 graus Celsius, tá? Lembrem disso, grau Celsius, tá? Gente, eu quero que vocês entendam. Eu já tive estagiário, não da minha turma, que chamou o médico correndo com a temperatura de 36,8 falando que era febre. Então, eu quero que vocês entendam estes parâmetros, tá? 36,8 não tem febre. Temperatura inguinal, 36 a 36,8. Oral, 36 a 37. Se você colocar o termômetro, ela vai ser mais elevada. Retal, 36 a 37,2. Termômetro mais resistente. Valores flexíveis com variações pequenas na literatura. Termos utilizados, é importante também, termos utilizados. Hipotermia, 36 abaixo, tá? Então, abaixo de 36 não, gente, desculpa. Hipotermia, 35 abaixo. Então, abaixo de 35 é hipotermia. Normothermia, que é afebril, 36 a 37, mas não é febre, tá? Então, 37 já está afebril, tá? Febrícula, 37 a 37,4, tá? É esse termo. Estado febril, 37 a 37,9, tá? É estado febril já é. E febre, falamos 38 a 39, é febre, tá? Hipotermia ou pirexia, 39,1 a 40 graus. O paciente está com hipertermia. Hiperpirexia, 40 graus a mais. O paciente com essa temperatura, ele evolui para uma convulsão, tá? A temperatura é tão alta que ele evolui para uma convulsão, tá? Pela febre.
Então, gente, vou parar neste slide. Eu quero que vocês gravem esses termos, tá? Anotem esses termos, porque é para a vida toda do técnico de enfermagem. Entender esses termos utilizados na temperatura. Por enquanto, ainda paramos em temperatura. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo. Tenha uma boa noite, bons estudos e obrigada pela atenção.